Amém, meu povo? Vamos começar o culto? Amém. Então, para começar o nosso culto, eu já peço que os irmãos se coloquem de pé, porque assim como foi dito, assim como foi falado, nós viemos aqui e nós, como Ministério de Louvor, eu falo, a gente não veio aqui para tocar para vocês ouvirem ou escutarem o que a gente está tocando. Mas viemos aqui para conduzir os nossos irmãos à adoração. Então que possamos verdadeiramente cantar e louvar o Senhor nessa manhã. Amém? Se tu olhar, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar ao meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Um coração igual ao de Deus é um coração que possui um desejo de ajudar as pessoas, um desejo de amar ao seu
infinita humildade, servo de todos os irmãos. Amém. E com essas duas músicas que a gente tocou, eu não sei se meus irmãos perceberam, mas o objetivo dessas duas primeiras músicas é orar para que o Senhor mudasse a nossa forma de viver, mudando o nosso coração e pedindo a Ele também que nos ensinasse a viver da mesma forma que Ele viveu, que seria viver com humildade. E uma das devocionais que eu fiz, eu comecei a refletir um pouco sobre o que foi dito, porque ele trazia a humildade não como uma pessoa que, eu sempre, sei lá, dou comida para quem precisa, eu sempre faço aquilo que alguém me pede porque ela precisa, eu sempre me ajudar e tudo mais. Mas ele trouxe algumas características de uma pessoa humilde. E de acordo com essas características eu comecei a me autoanalisar e refletir sobre mim mesmo, para entender se realmente eu tenho me parecido mais com Cristo, da forma como Ele vive. E algumas das características que ele trouxe foi: uma pessoa humilde é alguém que perdoa fácil, é alguém que comemora a conquista das outras pessoas, mesmo que não tenha sido ela mesma que conquistou aquilo. Ela ajuda os outros a terem sucesso naquilo que eles estão buscando. O coletivo, ele acaba importando mais do que o individual, ou seja, ela pensa mais pelo coletivo do que por ela mesma. Ela não tem aquela visão somente dela. É uma pessoa que ela é grata, ela aceita os ensinamentos sem murmuração, ou seja, quando alguém vem procurando te ensinar alguma coisa, é uma pessoa que ela não olha e fala assim: não, que você está errado, não, que eu sempre fiz dessa forma e sempre deu certo, mas ela aprende a acolher o que o outro está dizendo e cresce com isso. Ela é uma pessoa que admite os seus próprios erros e reconhece eles, e ela é uma pessoa que consegue perdoar facilmente, sem muito peso no coração, se assim eu posso dizer. E se a gente for olhar, isso são todas características que o Senhor tinha durante o período em que Ele viveu aqui nessa terra, e durante a forma como Ele nos ensinou, e durante esse período foi a forma como Ele nos ensinou que nós poderíamos viver aqui para a glória e honra do Senhor Jesus. E às vezes o que falta em nós é reconhecer que estamos errados, reconhecer que falhamos, que pecamos e que não estamos muitas vezes vivendo como o Senhor deseja que nós vivamos para a glória e honra dele. E eu digo isso baseado numa fala, basicamente, que eu vi do C.S. Lewis, onde ele disse: enquanto você for orgulhoso, não poderá conhecer a Deus. Um homem orgulhoso está sempre olhando para as coisas de cima para baixo. E é claro que enquanto estiver olhando de cima para baixo, não poderá ver aquele que está acima de você. E refletindo sobre essa frase, eu comecei a pensar que muitas vezes falta crescimento na gente, espiritualmente falando, porque a gente não consegue olhar os nossos irmãos ou olhar as circunstâncias de baixo para cima, reconhecendo que a gente tem um Deus que é muito maior sobre qualquer um de nós, mas a gente sempre se acha superior ao nosso próximo. A gente olha e fala: eu tenho e a pessoa não tem, eu cheguei e a pessoa não chegou, eu conquistei e a pessoa não conquistou. Ao invés de olhar com uma visão de: se eu cheguei e a pessoa não, então eu vou ajudar ela a chegar no mesmo nível que eu estou,
para que a gente possa caminhar juntos em comunhão com Cristo, para que a gente possa crescer espiritualmente em comunhão, porque é aquilo que Deus nos ensina. O importante não é você chegar no fim, mas é quantos você leva com você até lá, porque esse é o desejo do Senhor. O desejo do Senhor é que muitas almas sejam salvas, sejam libertas da escravidão do pecado e sejam levadas a Ele quando chegar no grande dia. Ele deseja, na verdade, o desejo dele é que todos vão para o céu, mas infelizmente o coração duro das pessoas não permite com que elas enxerguem esse desejo do Senhor, que é muito maior do que elas. E o orgulho que existe dentro de nós e que muitas vezes nós alimentamos é o que nos leva a achar que somos melhores ou que somos independentes de Deus, quando na verdade somos 100% dependentes, quando na verdade precisamos crescer junto com os nossos irmãos, em períodos de comunhão, em períodos de mesa, em períodos de compartilhamento. Isso foi algo que foi muito tratado lá no acampamento em que a gente esteve na semana passada. E eu vou dizer para os irmãos que muito do que foi dito aqui foi dito lá também. E uma das principais coisas, um dos principais temas que eles trouxeram é que as raízes de uma alma que realmente serve a Deus, que realmente está descansando em Deus, elas são firmadas numa comunhão individual com Deus, num crescimento individual com Deus e numa comunhão com seus irmãos, num crescimento de comunhão com seus irmãos, que assim como foi dito lá, só é construído ao redor da mesa. O crescimento, ele se dá muitas vezes ao redor da mesa, que é onde nós resolvemos os nossos problemas, as nossas diferenças, e é onde nós compartilhamos a palavra de Deus, compartilhamos muitas vezes as nossas dificuldades. E o compartilhar da nossa dificuldade nos permite crescer, muitas vezes, porque às vezes aquilo que é difícil para nós, para o nosso irmão, ele já passou, e ele sabe como chegar lá, então é ele que vai nos ajudar. Então, é o suporte-se uns aos outros que o Senhor nos ensina. Então, que nessa manhã, nesses próximos 2 louvores que a gente vai cantar, a gente possa cantar eles reconhecendo a grandeza do nosso Deus e reconhecendo que Ele é um socorro sempre bem presente. Amém? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte,
a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Amém. Possamos cantar a nossa próxima música, confiando que nos nossos momentos de batalha e de luta, Ele é o Deus que vem para nos salvar e Ele é aquele que envia irmãos para que estejam conosco, para que a gente passe e suporte esses momentos de luta, porque assim como a gente aprendeu na quinta-feira, as lutas são momentos de crescimento. Amém? Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clama teu nome. Ele então virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor, que te levantarás. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar.
Diga ao cansado, o teu Senhor virá, Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor que te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em meias lutas, o escudo na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor que te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao Senhor, diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor que te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor que te levantarás. Ele vem para te salvar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, louvado e agradecido seja o teu nome nessa manhã, Deus. Obrigado pela tua bondade, pela tua fidelidade, Deus. Obrigado por ter vindo e nos ensinado como deveríamos viver, como o Senhor formou o teu ministério, Deus, que em muitos momentos estava ao redor da mesa. A construção do teu ministério foi basicamente ao redor da mesa. E o último símbolo que o Senhor deixou para a gente, que foi a última ceia, aconteceu ao redor de uma mesa, onde irmãos estavam reunidos para a última ceia do Senhor, enquanto o Senhor estava aqui. E na tua volta também foi ao redor de uma mesa, onde o Senhor encontrou os queridos irmãos, ou pelo menos uma parte deles. Louvado seja o Senhor, que tem nos ensinado que o caminhar sozinho muitas vezes não é bom, porque o caminhar sozinho, se nós cairmos, nós não temos quem nos levante. Se nós nos perdemos, não tem quem nos ajude a voltar ao caminho. Mas, mesmo quando estamos caminhando sozinhos,
Amém. Eu gostaria de ler com os irmãos Salmos 1, a partir do versículo 3. Salmos 1, 3. Amém? Os irmãos encontraram? Diz o seguinte: é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. E aí, eu queria ler com os irmãos Jeremias 17, 7. Jeremias 17, 7. Amém? Os irmãos encontraram? Foram menos améns dessa vez. Amém. Jeremias 17, 7 diz o seguinte: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando o calor chegar, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Eu trouxe essa palavra por causa que no sábado passado nós participamos de um culto em que o pregador estava falando justamente sobre essa questão de raízes, né? E por mais que esse seja um momento de ofertas, eu não vou falar de oferta, porque a oferta vem do coração, assim como muitas outras coisas. E inclusive o segmento desse versículo é dito que o coração é enganoso, né? Mas ele falava de uma coisa muito importante. A gente não consegue dizer se uma árvore é saudável, se uma pessoa é saudável. E aí eu quero que vocês pensem na árvore como vocês, como eu. A gente não pode dizer que uma árvore é saudável pelo seu tamanho ou pelas suas folhas. A gente precisa dizer se uma árvore é saudável de acordo com as suas raízes. E a diferença entre uma árvore que seca durante o período de seca e uma árvore que continua verde e dando fruto durante esse período, não é a árvore, é o ribeiro. É de onde vem o sustento dela, porque se vem da terra, no momento em que a terra parar de dar sustento, no momento em que a terra secar, ela seca, mas o ribeiro não para. As águas continuam fluindo e é dali que ela tira os recursos para a sua vida, para continuar firmes. Os irmãos entendem que o ribeiro no caso é Deus, né? Será que os nossos esforços estão sendo tirados de Deus? Porque por tantas vezes nós vivemos na nossa própria autossuficiência, achando que o trabalho das nossas mãos, ou que o esforço do nosso pensamento vai fazer as coisas acontecerem. Inclusive forçamos um relacionamento com Deus, deixa de ser algo natural para ser algo culposo, algo difícil, algo pesado, quando na realidade Deus nos chama para algo natural. A árvore não se esforça para poder puxar todos os recursos do rio, ela não se dobra completamente para alcançá-lo, mas aos poucos ela é conduzida até onde todos os nutrientes que ela precisa vão estar, no rio. E por tantas vezes nós ficamos tão presos em nós mesmos que a gente não sabe nem como mais mudar a direção do nosso sustento. Pode ser um momento de oferta, sim, porque isso vem muito dizer sobre o quanto você acredita que a sua mão vai te suprir no fim do dia. Porque se você parar de trabalhar agora, quantos irmãos aceitariam só largar o serviço nesse momento? Acreditar de que o Senhor já é o seu sustento. Essa é uma questão bastante difícil, mas eu me lembro muito de Eliseu. Elias chegou para ele e falou: então, passou a capa por cima dele, ele foi, queimou tudo e foi embora. Não deu um segundo plano, um plano B. Ele largou tudo e seguiu a vontade de Deus. Talvez eu não fosse, talvez eu tivesse dificuldade,
mas provavelmente porque o meu coração continua achando que eu sou o meu sustento, continua achando que a força das minhas mãos é o que me faz, comer no fim do dia, é o que me faz dormir tranquilo no fim do dia, quando na realidade é o ribeiro que sempre está ao meu lado. Basta cada um de nós buscar a Ele como próprio sustento. Então que nessa manhã nós possamos meditar sobre onde é que a gente está tirando as nossas forças, o nosso sustento, e da onde a gente acredita que o básico que a gente precisa vem. É do resultado do esforço das nossas mãos, ou é da misericórdia e graça de Deus? Amém? Amém. Os irmãos poderiam abaixar as cabeças? Vamos orar. Santo e poderoso Deus, obrigado, Pai, pelo Teu amor, pelo Teu sustento, que mesmo quando os nossos olhos falham em enxergar o Senhor agindo por trás de tudo, não tem falhado. Obrigado, Senhor, porque a Tua graça não para de cessar, mesmo que na nossa mente sejam os nossos braços que nos trazem o sustento, que nos trazem a força, que nos trazem o dia de amanhã, Senhor. Muda os nossos corações e mentes, Senhor, para que sejamos convertidos ao Teu Espírito Santo, para que sejamos verdadeiramente, ó Deus, esclarecidos quanto ao Deus do nosso coração, quanto ao local da onde vem o nosso sustento, quanto àquele que é o provedor nas nossas vidas. Abra os nossos olhos, Senhor, e nos capacita, Senhor. Torna o nosso coração capaz, Senhor, de nos voltarmos a Ti e buscar de Ti aquilo que precisamos. Porque no dia da seca, e a seca virá, no dia do calor e a dificuldade, Senhor, é do Senhor que não vai falhar o sustento, porque da minha mão, Senhor, eu me canso, da minha mão eu paro, da minha mão eu falho, mas o Senhor não deixa de nos amar, não deixa de nos sustentar, não deixa de prover. Então, Senhor, permita que os nossos corações sejam capazes de enxergar o caminho que estamos tomando, e que possamos nos voltar a Ti, Senhor, para verdadeiramente buscarmos aquele que é a vida, aquele que é a fonte de águas vivas, aquele que é o pão que sacia a fome. Que verdadeiramente possamos nos voltar a Ti e saber que de Ti vem o nosso sustento. Essa é a nossa oração, Senhor meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos que tiverem no coração para trazer as ofertas, podem ir até o gasofilaço. Amém? É outro tom. Quero convidar vocês a abrir a palavra do Senhor nesta manhã no livro de Isaías. Eu falei que eu estou de Isaías hoje, né? Isaías 57. Isaías 57, a partir do verso 14. Isaías 57, a partir do verso 14. Amém? Deus diz: preparem o caminho, tirem do meio da estrada as rochas e as pedras, para que meu povo passe. O alto e sublime que vive na eternidade, o santo diz: habito nos lugares altos e santos, e também com o de espírito oprimido e humilde. Dou novo ânimo aos abatidos e coragem aos de coração arrependido. Porque não lutarei contra vocês para sempre, nem ficarei eternamente irado. Se o fizesse, todos morreriam. Sim, todos os seres que eu criei. Por causa da cobiça do meu povo, fiquei furioso e os castiguei.
Afastei-me deles, mas continuaram a seguir o seu caminho obstinado. Tenho visto o que fazem, mas ainda assim irei curá-los. Eu os guiarei, consolarei os que choram. Porei em seus lábios palavras de louvor. Que eles tenham muita paz, tanto os que estão perto como os que estão longe, diz o Senhor que os cura. Os perversos, porém, são como o mar agitado, que nunca se aquieta e revolve lama e sujeira sem parar. Para os perversos não há paz, diz o meu Deus. Santo, eterno, bendito, louvado seja o teu nome, Pai. Nós te agradecemos pela tua palavra que é santa, que é verdadeira, que é pura e que revela o pior e o melhor de nós. Rogamos ao Senhor, Deus, que fale aos nossos corações, continue falando conosco, agora por meio da sua palavra, que o Senhor Deus possa falar com cada um de acordo com a sua necessidade, e possa fazer a transformação que cada um necessita, Senhor. Que em nome de Jesus, teu Espírito tenha liberdade no nosso meio para agir em nós e através de nós, para a glória do teu nome. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, texto de Isaías que nós lemos, o que tem a ver esse texto, né? O que esse texto está dizendo ali para aquele povo? Como este texto se relaciona com o Novo Testamento? E mais, como que este texto e o Novo Testamento se relacionam conosco, com a nossa vida? Talvez talvez dentro de vários temas que poderiam ser colocados nesta mensagem, eu pensaria em onde Deus habita. Onde Deus habita? Quando nós olhamos este texto e pensamos no texto de Isaías, este capítulo específico, 57, nós precisamos entender que Isaías é um dos textos, dos livros grandes que nós temos, um dos grandes profetas que nós temos no Antigo Testamento. E os livros de Isaías ele é dividido normalmente em 3 partes. Do 1 ao 39, ele fala sobre julgamentos e advertência. Do 40 ao 55, ele vai tratar sobre o consolo e a esperança para os exilados, para o povo de Israel que estava vivendo como escravo. E a partir do capítulo 56 até o 66, Deus vai tratar, através do profeta Isaías, sobre a restauração futura, a verdadeira adoração e a expectativa do Messias, a expectativa messiânica. Este capítulo que nós estamos falando, 57, ele faz parte da última sessão de livros, que vai do 56 ao 66. E aqui Isaías, ele vai confrontar o povo sobre alguns problemas que estavam sendo enfrentados de forma espiritual e profunda. Porque apesar de Deus prometer a restauração, o povo de Deus, os israelitas, eles continuavam vivendo em rebeldia e idolatria. Mas pastor, onde é que diz isso? Se você fizer uma leitura no capítulo 5, a partir do verso 3 do capítulo 57 até o 13, o próprio Deus vai escancarar para nós todos os pecados que o povo estava cometendo ali. Idolatria, infidelidade à aliança, estavam ofertando as suas vidas e também ofertando seus filhos a Moloque. Os filhos eram ofertados como holocausto para Moloque, irmãos. Faziam o altar, botavam seus filhos ali, queimavam seus filhos, como uma adoração aos deuses, ao deus Moloque. E Deus coloca o povo aqui de Israel como se fosse uma mulher, como se fosse a sua esposa. Alguém que está se prostituindo nos montes e nos vales, debaixo das árvores, com os ídolos, com os outros deuses. E este povo, o próprio Deus diz: olha,
vocês acham que é no verso 11, na parte C, foi por causa do meu longo silêncio que deixaram de me temer? Muitas vezes nós achamos que por Deus não estar respondendo na hora às nossas falhas e pecados, nós achamos que está tudo certo. Cometi um pecado, não caiu um raio, não apareceu um anjo, não veio ninguém falar nada para mim, então acho que pode, né? Não. O fato de Deus estar em silêncio não quer dizer que Ele não está vendo. Não quer dizer que Ele não está contemplando os bons e os maus, os justos e os ímpios. E esta passagem de Isaías, ela vem trazer para nós, irmãos, exatamente essa questão da vida do justo e da vida do ímpio. Assim como foi trazido também no Salmo 1, o justo e o ímpio, a forma de viver. Estes textos, o texto de Isaías aqui do capítulo 57, inclusive ele vem trazer para nós uma das grandes tensões que existem na nossa mente e também quando estudamos teologia, pensamos teologia e fazemos teologia. Como um Deus absolutamente santo pode habitar com pecadores arrependidos? Como que um Deus santo pode habitar com pecadores arrependidos? Por isso que pensando nisso, eu refleti, talvez o tema desta mensagem seja onde Deus habita. Como que um Deus santo, absoluta e plenamente santo, pode habitar com pecadores arrependidos? E esse texto ele vem mostrar para nós como que esse Deus santo pode habitar com pecadores arrependidos. A primeira coisa que o próprio texto traz para nós é que o caminho da restauração está sendo preparado. O próprio Deus diz para nós: olha, preparem o caminho, tirem do meio das estradas as rochas e as pedras, tirem os obstáculos, para que o meu povo possa se achegar a mim, para que o meu povo passe. O caminho está sendo preparado. E esta fala de Deus, porque Deus é um Deus que fala, e se Ele fala, nós precisamos ouvi-lo. É Deus quem está dizendo aqui, para preparar o caminho, para tirar os obstáculos, as pedras e as rochas, para que o povo possa se achegar a Ele. E esta passagem, ela nos remete a uma prática muito constante no Antigo Oriente. Sempre que um rei ia visitar algum lugar, os servos trabalhavam incessantemente, sem parar, para limpar o caminho para que o rei viesse. Este texto está diretamente ligado a Isaías no capítulo 40. Isaías 40, a partir do verso 3, que diz assim: olha, ouçam, uma voz clama, abra um caminho no deserto para o Senhor, preparem para o nosso Deus uma estrada de terra desolada, aterrem os vales, nivelem os montes e as colinas, endireitem as curvas, tornem planos os trechos acidentados. A orientação de Deus é essa. É assim que a gente vai fazendo. Se o rei está vindo, ele já está dizendo: olha, limpem os obstáculos, tirem as rochas, olha, tem lombada? Acerta. Tem curva? Façam reto. Tem um buraco? Tampem o buraco. Porque à medida que a carruagem do rei vinha, ela não podia vir assim, né? Pensou o rei vindo dentro da carruagem? Dançando dentro da carruagem, lá caindo por causa de buraco, por causa de lombada, por causa de pedras e tudo mais? Não. Se o rei viesse, o rei avisava: olha, eu vou visitar tal lugar. Então precisava estar com um caminho limpo para que este rei pudesse vir. Os obstáculos precisavam ser retirados. E quando a gente olha esse texto, pensando aqui nessas questões, ele manda preparar o caminho. E os obstáculos que precisavam ser retirados não eram pedras nem rochas,
Eram obstáculos espirituais que impediam o povo de Deus de se achegar ao próprio Deus, de ter comunhão com Deus. A idolatria, a rebeldia, isso impedia o povo de se achegar a Deus, de ter comunhão com Deus. Pensando sobre isso, eu refleti, pensei sobre a minha vida, né? E quais são os obstáculos espirituais que me impedem de ter comunhão com Deus? Quais são os obstáculos espirituais que te impedem de ter comunhão com Deus? A preguiça, a procrastinação, os atrasos que nós temos, que nós mesmos causamos para estar na presença do Senhor, a acomodação, as desculpas que nós inventamos. Cada um sabe os obstáculos, o que te impede. Porque o marido não sei o quê, porque a esposa, porque o filho, aí me atrasei, porque eu não consegui ir, porque eu não posso ir por causa de um filho, por causa do marido, por causa de uma esposa. A gente sempre vai, né, colocar uma desculpa para não estar, para não fazer, para não ir. E esses obstáculos nos afastam de Deus. A gente precisa estar muito atento com essas questões. Porque os obstáculos, irmãos, na maior parte das vezes somos nós mesmos que colocamos. Quem quer estar na presença de Deus vai estar independente de qualquer coisa. Agora, quem não tem tanto interesse vai encontrar desculpas e vai colocar obstáculos, barreiras. E vai dizer, olha, eu não estive por causa disso, eu não fui por causa daquilo. Nós fazemos isso. E é interessante, né, que à medida que a gente vai lendo, este Deus que já avisa, olha, façam isso, tirem os obstáculos, para que haja comunhão entre eu e o meu povo. E aí vem o coração desse texto, que é o verso 15, quando ele fala de um Deus de longe, um Deus alto, um Deus sublime, um Deus que habita na eternidade, um Deus santo. Que a gente pensa, poxa, a palavra para isso, irmãos, é transcendente. Um Deus transcendente, é um Deus alto, sublime, santo. Um Deus que está muito, mas muito acima da sua criação. Um Deus incomparável. Um Deus com quem nós não temos como comparar nada na face da terra. Um Deus que o nosso pensamento não consegue contemplar e alcançar a sua grandeza, a sua majestade, a sua soberania. É um Deus transcendente, que habita onde? Na eternidade. Mas esse Deus que habita a eternidade, Ele também quer ser um Deus, além de transcendente, um Deus imanente. O que é um Deus imanente? É um Deus que habita na natureza, dentro do objeto, que habita dentro de nós. É um Deus de longe, mas também é um Deus de perto. Um Deus transcendente, um Deus imanente. Um Deus que habita no coração contrito e quebrantado. É esse que o texto está dizendo. E aí muitas vezes a gente pensa que, o Deus é santo, é grande, é sublime. E quando Isaías fala isso, ele fala como alguém que teve um encontro com Deus. Lá em Isaías, no capítulo 6, quando no momento de dor, de desespero, ele foi buscar em vários lugares solução e não encontrou, então ele vai ao templo. E ele tem um encontro com Deus ali no templo. Ele vê um Deus alto, sublime, assentado no alto e sublime trono, onde as suas vestes preenchiam o templo. E os querubins diziam uns aos outros, olhando uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. É esse Deus que Isaías está dizendo aqui. E é interessante que quando a gente pensa na mentalidade do tempo de Isaías, a presença de Deus se manifestava no templo. Mas Isaías, depois desse encontro que ele teve com Deus Todo-Poderoso, ele entendeu que Deus não habita só no templo, mas Ele habita no coração do contrito e quebrantado. Então Deus, o Deus de longe, Ele diz que está vindo para perto, e Ele diz: olha, preparem o caminho, tirem os obstáculos, porque assim como eu habito nos lugares altos e transcendentes, sublimes, e habito na eternidade como Santo dos Santos dos Santos, eu também habito no coração do contrito e quebrantado. Mas,
para que Ele habite no coração do contrito e quebrantado, para tirar os obstáculos, para que esse Deus se achegue a nós, é preciso que nós tenhamos em mente que a disciplina de Deus é para restauração. Porque limpar obstáculos, irmãos, tanto os nossos quanto dos outros, requer disciplina. Disciplina para tirar obstáculos que nos impedem de ter comunhão com Deus. Quando nós estamos cheios de nós mesmos, não tem espaço para Deus dentro da gente. Não tem espaço para a mensagem do Senhor. Então a gente precisa trabalhar primeiro em nós, para tirar os obstáculos do nosso coração, aquilo que nos impede de estar perto de Deus, de ter comunhão com Deus. E à medida que nós trabalhamos em nós também somos capacitados, porque Deus vem e habita em nós e nos usa como instrumento para ajudar a tirar os obstáculos do coração de outras pessoas, para que essas pessoas tenham também comunhão com Deus. Quando olhamos do verso 16 ao 18, o Senhor fala que a disciplina dele, a ira dele não é eterna, porque se fosse, não sobraria ninguém. Nenhum ser humano, nada, nenhuma das suas criações iria permanecer se ele ficasse irado eternamente. Então, ele, mesmo diante de muitas vezes da dureza do nosso coração, ele começa um trabalho de restauração e de disciplina na nossa vida. E o texto vem dizer para nós, no verso 18, olha a ação de Deus na vida do povo. Eu vou curar vocês, eu vou guiar vocês, e eu vou consolar os que choram. A ação de Deus é a ação tanto de um médico quanto de um pastor. De um médico que cura, de um pastor que guia e que consola suas ovelhas. Para quê? Porque a disciplina, irmãos, quando a gente passa, ela é difícil, ela é complicada e a gente não gosta. Mas ela não é para a morte, ela é para a vida. É uma disciplina para a restauração. E quando ele traz essas questões para nós, ele age como médico e como pastor. Para quê? Por que ele quer nos disciplinar? Para habitar em nós, para que nós tenhamos uma ação, assim como nós temos a ação de trabalhar para tirar os obstáculos, Deus tem uma ação de nos curar, de nos guiar, de nos consolar como médico e pastor, para que o Deus de longe venha e se torne também um Deus de perto. E quando Ele vem e se torna um Deus de perto, habitando em nós, Ele tem promessa de paz para nós, que é o verso 19, promessa de paz. Na NVI diz, paz para os que estão longe e para os que estão perto. Shalom, shalom, para os que estão longe e para os que estão perto. Quando nós pensamos no shalom, nessa paz que é trazida aqui, é uma paz de plenitude, não é apenas a ausência de guerra, de conflitos, mas é plenitude, é a paz da reconciliação. Onde havia guerra, agora há reconciliação. Onde haviam pessoas quebradas, machucadas, abatidas, existe a restauração de pessoas, a restauração de relacionamentos. Onde existiam partes de nós que adoravam a Deus, quando Deus habita em nós, a integridade, nós inteiramente louvamos e adoramos ao Senhor. E quando fazemos isso de forma completa e plena, nós temos comunhão com Deus. E a comunhão, ela é construída pela intimidade com Deus. E intimidade não é só estar na presença de Deus, mas é estar desnudado diante de Deus, é falar ao Senhor as nossas limitações. Senhor, olha, eu tenho tantas falhas, eu tenho tantos problemas, Senhor, eu sou inconstante, eu muitas vezes sou preguiçoso, mas eu preciso do Senhor. Eu procrastino muitas coisas, eu deixo sempre para depois para fazer determinadas coisas, mas eu sei que com o Senhor vai me ajudar.
Senhor, eu minto, Senhor. Eu sou uma pessoa mentirosa, eu não consigo me conter. Mas eu acabo mentindo e eu sei que no Senhor há verdade. É chegar para o Senhor e dizer para Ele quem nós somos de verdade. Não aquilo que a gente gostaria de ser. Ah, Senhor, eu sou um homem de Deus, eu leio a Tua palavra, eu estou sempre na presença do Senhor. Não. Talvez isso é o que você gostaria de ser. Mas quem nós realmente somos? Senhor, olha, eu tenho esses obstáculos aqui que me impedem, Pai, de me aproximar do Senhor. Muitas vezes dando espaço para o meu conforto. Poxa, eu estou cansado, então eu não vou buscar o Senhor. Eu estou com preguiça, então não vou ler a Tua palavra, porque dá trabalho ficar pensando. Eu vou fazer outras coisas que são mais fáceis. Isso cria intimidade. É mostrar para o Senhor as nossas vulnerabilidades, as nossas falhas e as nossas fraquezas. Quando nós mostramos a Deus as nossas fraquezas, aí nos tornamos fortes. Porque o amor dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Mas isso é para todos? Não. Esta paz é para aqueles que se arrependem. Esta paz é para aqueles que aceitam a disciplina de Deus. Mas e aqueles que não aceitam? Aí veio o grande contraste, da vida do ímpio e da vida do justo. O justo que se arrepende e aceita a disciplina, ele se torna uma habitação de Deus. Mas e o ímpio? Bem, o próprio Senhor nos diz, no versos 20 e 21, os perversos são como um mar agitado. No pensamento hebraico, quando ele fala de um mar agitado, o mar, irmãos, quando está sendo castigado pelos ventos e tempestade, é um lugar de caos, onde não existe tranquilidade, de instabilidade. Você não consegue, você fica ali no barco ali, ondas vêm, batem, o barco vira, existe uma rebelião quando pensamos no mar agitado. Assim é o coração do ímpio, que endurece no momento da disciplina. E se ele endurece o coração no momento da disciplina, o próprio Senhor diz que ele é como um mar agitado, que nunca se aquieta, e ele revolve lama e sujeira sem parar. Ele está sempre ali, trazendo as sujeiras do passado e para o presente. Assim é o mar agitado. Ele pega as sujeiras do fundo e vai estar sempre trazendo para cima. Você não consegue ficar calmo, não há tranquilidade num coração assim. Por isso que o Senhor, Ele fala, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e creia também em mim. Não é isso que Jesus fala em João 14? Não se turbe, não se agite o seu coração. Creia em Deus, confia no plano e no propósito de Deus. Tira os obstáculos que estão te impedindo de ter comunhão com Ele. Aceite a disciplina do Senhor, não como algo que veio para te destruir, mas como algo que veio para te restaurar, para te reconciliar, para te tornar inteiro e fortalecer a sua comunhão com Deus. O ímpio, ele não tem paz, ele está sempre agitado, ele não tem tranquilidade, o coração dele é rebelde e não vai conseguir de forma nenhuma produzir a verdadeira paz, porque o problema dele não está do lado de fora, está do lado de dentro. Não é externo, é interno. O problema do ímpio é espiritual. É um coração que não descansa no Senhor. Quando eu olho este texto, eu vejo a santidade de Deus se manifestando, e Deus mostrando que, olha, eu não vou diminuir a minha santidade para estar com você, mas eu vou fazer com que você seja transformado para estar comigo. Eu vejo um Deus que fala sobre o arrependimento, que Ele habita no coração do contrito e do quebrantado, naquele que tem a consciência esmagada pela necessidade de Deus. De um Deus que está longe, mas que quer ser um Deus de perto, com uma graça restauradora, onde a última palavra de Deus para o justo não é juízo,
é graça, graça restauradora. E aonde a paz messiânica habita, o shalom de Deus prometido, não apenas como um retorno, mas como algo futuro, algo que haveria de acontecer para o povo dele. É isso que o texto diz. Mas como que esse texto fala com o Novo Testamento? Você já parou para pensar? Quando ele diz para preparar o caminho, preparem o caminho, o texto que nós vimos aqui já no início, verso 14, do capítulo 57, junto com Isaías, do capítulo 40, verso 3, e se você ver em João, capítulo 1, verso 23, com a vinda de João Batista, ele começa um ministério para preparar o caminho para o Messias, tirando os obstáculos espirituais, preparando um povo para que Jesus viesse. João Batista nasceu 6 meses antes de Jesus, e ele começa o seu ministério antes do ministério de Jesus, para preparar este caminho para que essa profecia de Isaías se cumprisse. Isaías, o João Batista prepara o caminho para Jesus, e Jesus vem. E o interessante é que, assim como aqui neste texto, o problema não era pedras e rochas, mas era espiritual, a idolatria e a infidelidade do povo. Quando nós chegamos em João, no capítulo 1, verso 23, nós vemos que isso não havia mudado tanto. Jesus vem não só para resolver a idolatria e a infidelidade, mas ele vem agora para tratar a raiz do problema. Ele vem para morrer pelos pecados do povo, para realmente tratar o problema, não só a sua consequência. Quando nós vemos o texto dizendo que o Senhor, ele habita nos lugares altos, mas ele habita também com o contrito e abatido, com o quebrantado de coração. Jesus encarna realmente isso, porque quando Jesus vem, e nós vemos com quem que Jesus se relaciona? Com publicanos, com pecadores, com prostitutas, cobradores de impostos, leprosos, marginalizados. São essas as pessoas com quem Jesus tem intimidade. E aí, se a gente pegar esse oprimido e humilde, o abatido e quebrantado de coração, de Isaías, ele é transformado no Sermão do Monte para os bem-aventurados, aqueles pobres de espírito. Os contritos, os quebrantados, os humildes, os oprimidos de Isaías. Jesus, quando vai ensinar em Mateus 5, no verso 3, ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito. A cura, ele não falou para nós aqui da cura? Que ele vai nos curar, que ele vai guiar e que ele vai consolar? Jesus faz isso. Jesus vem e traz realmente a cura prometida. Eu sararei. No Novo Testamento, Jesus, ele cura não só corpo, mas também cura almas feridas. Jesus guia os perdidos. Quando ele olha as multidões em Mateus, no capítulo 9, no seu finalzinho, quando ele diz: olha, eu olho as multidões, são como ovelhas perdidas sem pastor. E ele tem compaixão dessas ovelhas. Ele consola os que choram. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A sua obra é restauradora, e a sua cura é da raiz, a raiz da natureza, da enfermidade humana, do pecado. Quando pensamos na paz, essa paz, né? Tanto para os de longe quanto para os de perto. E a gente fica pensando, quem são os de longe e quem são os de perto? Paulo diz para nós, lá em Efésios, no capítulo 2, versos 13 ao 17. Quem são
Os de longe, quem são os de perto? O apóstolo Paulo, em Efésios 2, a partir do verso 13 até o 17, ele vai dizer que havia inimizade entre judeus e gentios. E Jesus vem para derrubar as barreiras de inimizade que existiam entre eles, para fazer de judeus e gentios uma só humanidade, através da cruz. Quem são os de perto? Os judeus. Quem são os de longe? Os gentios. E o Senhor vem para derrubar aquilo que os separava, porque maior é aquele que nos une do que aquilo que nos separa. O Deus de longe que se torna o Deus de perto, o transcendente e o imanente. Quando olhamos essa passagem e pensamos sobre o Novo Testamento, Isaías está falando de um Deus que habita a eternidade, mas também de um Deus que habita o coração do contrito e quebrantado, do humilde e oprimido. No Novo Testamento, em João, no capítulo 1, verso 14, nós encontramos uma passagem que diz que "E o Verbo se tornou carne e habitou entre nós." O Deus de longe se torna o Deus de perto. O Yahvé do Antigo Testamento, que eles tinham até receio de falar o nome, agora se torna o Emanuel, o Deus conosco. Aquele que é aperfeiçoado no sofrimento humano. Uma transformação realmente profunda e verdadeira que nos alcança. E esse texto ele vem responder para nós a pergunta que foi feita no início: onde Deus habita? Ele habita na eternidade, na sua santidade, mas também habita no coração do contrito e do quebrantado. E esta habitação, ela acontece no coração do contrito e quebrantado pelo poder e pela ação do Cristo e do seu Espírito Santo, que habita em cada um de nós. A grande mensagem dessa passagem, irmãos, não é que Deus é misericordioso, que Deus é soberano, que Deus é santo, que Deus habita na eternidade, que Deus é grande, mas é que um Deus infinitamente santo escolheu habitar com os humildes, para lhes trazer a paz que excede todo entendimento. E essa paz não é encontrada na religiosidade ou na moralidade, mas essa paz é encontrada no sacrifício de Jesus Cristo, naquele sacrifício que Ele fez na cruz, pela minha vida e pela sua vida. E como que esse texto que falou uma promessa que estava no Antigo começou a se cumprir no Novo Testamento, e como que ela age na nossa vida hoje? Quais são os obstáculos que nos impedem de ter comunhão com Deus? Você já parou para pensar nisso? O que você tem que tirar da sua vida, da sua prática, do seu coração, dos seus pensamentos, para fortalecer a sua comunhão e a sua intimidade com Deus novamente? Porque esse Jesus que veio, Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Ele subiu aos céus, enviou a nós o seu Espírito para habitar em nós, mas nos deixou como igreja a mensagem de que, olha, eu vou voltar, eu vou preparar um lugar, mas eu vou voltar para buscar os que são meus. Então prepara o caminho para a minha volta. E esse é o chamado para a igreja. Igreja do Senhor. Quais são os obstáculos que nós temos que tirar do nosso meio, do nosso coração como igreja de Deus, para termos comunhão com Ele? E o que nós precisamos fazer para buscar o perdido? Os nossos irmãos que ainda não tiveram um encontro com Jesus, que clamam por este Jesus. O que nós precisamos fazer? Como que nós podemos tirar os obstáculos para que essas pessoas se acheguem a Jesus? Porque hoje, irmãos, muitos são os caminhos que são ofertados.
E se a pessoa não estiver atenta, ela vai seguir um caminho que é um caminho de morte, não de vida. Ela vai ser conduzida, não à presença de Deus, mas para um afastamento deste Deus. Porque muitos lugares colocam cada vez mais obstáculos para que o Senhor os alcance, para que o Senhor chegue ao coração dessas pessoas. Assim os fariseus faziam. Colocavam regras, mandamentos e um monte de coisa, e tem muitos lugares que hoje também fazem isso. Como é que está o nosso coração? Será que nós estamos vivendo uma vida de agitação, sem paz, sem tranquilidade, como igreja do Senhor? Porque se nós estamos vivendo agitados, ansiosos, sem desfrutar da paz que o Senhor oferta a cada um de nós, é porque nós estamos agindo como ímpios, endurecendo o nosso coração na disciplina de Deus. Ele não falou em Isaías que para os perversos, para os ímpios, não tem paz, porque o coração deles é agitado. Eles não têm tempo, não têm paz para ouvir Deus falar. Eles estão sempre correndo atrás do vento, estão sempre preocupados em ganhar, em conquistar, em ter, em possuir, em fazer isso, em fazer aquilo outro, e não tem tempo para ouvir Deus falando. Então não desfrutam de paz. E se a igreja do Senhor não ouvir a voz do Senhor, ela também não vai ter paz. E quando esse Senhor, este Rei voltar, Ele vai chegar, e a gente correu, fez e aconteceu, e parará, mas não ouviu Deus, não teve intimidade, não teve comunhão com Deus. E quando Ele volta, Ele chega para os que são seus, para aqueles que receberam a disciplina, que ouviram, que acolheram o direcionamento de Deus e a ação do Espírito, e ouviram, se tornaram sensíveis à voz de Deus. E a esses, Ele vai dizer: vem para o seu descanso, meu querido, minha querida, vem desfrutar da paz, dessa paz que excede todo o entendimento pela eternidade. Mas para o perverso, para o agitado, para o ansioso, para aquele que não tem tempo para Deus, que não consegue ouvir Deus: eu não te conheço, você nunca esteve na minha presença. Você estava sempre correndo para fazer algo, para trabalhar, para ganhar, para possuir, para sempre querer ter mais e mais e mais. Nunca teve tempo para mim, sempre encontrou uma desculpa para não ir, para não estar, para não fazer. Não te conheço. Como será triste esse dia? Uma vida inteira jogada fora, correndo desesperadamente atrás do vento, não desfrutando da paz que o Espírito Santo oferece. Uma paz que é prometida a todos nós. Esse Deus Santo, Ele vem ao encontro dos quebrantados, dos oprimidos, dos humildes, para trazer cura, restauração e paz, através de Jesus Cristo. E Ele quer vir ao nosso encontro. Ele quer habitar no meu e no seu coração de forma poderosa. E para isso acontecer, nós temos que tirar os obstáculos. Porque senão nós vamos pensar: esse Deus, Ele habita nos lugares altos, sublimes. Mas Ele não habita no meu coração. Ele não habita na minha vida, Ele não está na minha casa. Porque o meu casamento não está bom, o meu relacionamento com os meus filhos também não, o meu trabalho está muito complicado, não consigo ser fiel na igreja, não consigo estar nos compromissos da igreja. Eu vivo uma vida atrasada, complicada, complexada, uma vida de tantas coisas difíceis. E tudo isso porque você não está ouvindo Deus falar, porque você não está dando lugar para Deus no seu coração. O seu coração está cheio de obstáculos e Deus não pode entrar. Imagina sabe aquele pessoal que acumula um monte de coisa, os acumuladores? Que é uma doença, né? Um transtorno. Tudo que eles passam e veem na rua, eles vão levando para casa. Coisas quebradas, eles vão jogando, vão acumulando tudo em casa. E chega um momento que ele não consegue nem entrar dentro de casa pela quantidade de coisas inúteis que estão lá dentro.
e que ele acha que vai servir para alguma coisa em algum momento. Assim somos nós, na nossa vida. A gente vai acumulando um monte de coisas dentro da gente. Você imagina, se o seu coração e a sua mente está cheia de coisas, como é que Deus vai habitar em você? Não vai, né? Não dá. Ele até está na porta batendo, mas você não tem nem como convidar ele para entrar, porque não tem espaço. Para que ele possa entrar, nós precisamos tirar muitas coisas. Mágoas, rancores, atitudes que não condizem com o nosso chamado. Colocar em prática coisas que já deveriam estar funcionando como ministério, o chamado que ele tem para nós. Como é que a gente vai trabalhar e frutificar num ministério se a gente não ouve Deus? Se a gente não busca estar na presença de Deus, se a gente não busca comunhão com Deus? Um ministério que não está frutificando é um ministério que não tem comunhão com Deus. Porque a gente tem tempo para um monte de coisas, mas para o ministério eu não tenho. Eu tenho tempo para trabalhar, eu tenho tempo para passear, eu tenho tempo para fazer e acontecer, tenho tempo para descansar, tenho tempo para assistir coisas, mas eu não tenho tempo para trabalhar naquilo para o qual eu fui chamado, para fazer o ministério que o Senhor tem na minha vida frutificar, alimentar pessoas e gerar vida. Aí eu recebo o ministério, sento em cima dele e fico esperando o tempo passar. O tempo passou, aí eu pego o ministério, olha, devolvo. Poxa, eu não consegui fazer muita coisa, eu não fiz nada, porque, nossa, né, são os obstáculos que nós criamos. Nós não fazemos porque nós criamos os obstáculos. Somos nós que fazemos isso. Somos nós que desperdiçamos os dons e os talentos que Deus nos dá. Somos nós que desperdiçamos a presença de Deus em nós. Somos nós que desperdiçamos a palavra de Deus. Como nós vimos no início, né, aquele texto de Isaías, quando ele fala, olha, a minha palavra é lançada e ela não vai voltar vazia. Nós recebemos o chamado, nós recebemos a palavra. O Senhor está dizendo que Ele vai voltar. Ele está dizendo que Ele quer habitar em nós. Mas existem obstáculos que nós precisamos tirar. Deus não vai tirar o que você tem que tirar. É isso que o texto está dizendo. Porque somos nós que colocamos os obstáculos, Deus não vai tirar esses obstáculos. Por quê? Porque foi você que colocou. Você que fez a escolha de não fazer determinadas coisas ao invés de fazer. Você que faz a escolha de não servi-lo quando Ele te chama para servir. Você que faz a escolha de se afastar quando Ele te chama para se aproximar. Você vai criando os obstáculos, nós vamos criando esses obstáculos e dificultamos o nosso acesso a Deus. E Ele diz, servos, porque nós temos que entender quem é que é o servo e quem é o Senhor, né? Se o rei vai voltar para buscar o povo e julgar o mundo, Ele é o Senhor, não eu. E se Ele diz que vai vir, qual é a minha função como servo? Preparar o caminho. Assim como João preparou o caminho para a vinda de Jesus, nós como igreja temos que preparar o caminho para a volta de Jesus. E será que a gente está fazendo isso? Fica a pergunta para cada um de nós. Eu te convido a curvar a sua cabeça e orarmos juntos ao nosso Deus. Santo, 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 Deus alto, sublime e incomparável, Deus de longe e Deus de perto, louvado seja o teu nome. Nós te agradecemos pelo dia de hoje, Senhor. Nós te agradecemos pela noite que tivemos de descanso e te agradecemos porque nós sabemos que se estamos aqui foi porque o Senhor nos chamou. Se estamos aqui é porque o teu Espírito, Senhor, nos convenceu de estarmos aqui hoje para que o Senhor falasse ao nosso coração. Para que realmente nós compreendêssemos que uma promessa foi feita no livro de Isaías, começou a se cumprir no Novo Testamento e vai se cumprir
com a sua volta. Assim como o Senhor já orientava lá atrás para que o caminho fosse preparado para a sua chegada, João Batista preparou esse caminho para a vinda de Jesus. E nós, como igreja, Senhor, temos a responsabilidade de continuar preparando este caminho para a sua volta. A volta em que o Senhor estabelecerá o seu reino plena e completamente, pela eternidade, Santo Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda pelo poder do Teu Santo Espírito, Pai, a termos coragem e disposição para limparmos o caminho, Deus, do nosso coração, da nossa vida, para limparmos os obstáculos que nos impedem de termos comunhão contigo, Senhor, para que à medida que o Senhor habite rica e poderosamente em nós, nós sejamos capacitados a também, Deus, ajudar os nossos irmãos a tirar os obstáculos espirituais que os impedem de ter comunhão contigo. Nós, como igreja do Senhor, nós somos chamados, Deus, a preparar este caminho, Pai. Mas para preparar o caminho com os outros, nós precisamos preparar primeiro o caminho no nosso coração. O Senhor nos coloca a responsabilidade de limparmos os obstáculos espirituais da nossa vida, aquilo que nós colocamos, a nossa ganância, a nossa vaidade, a nossa arrogância, nossa autossuficiência, a nossa idolatria, Senhor, pelas redes sociais, a nossa idolatria por tecnologias, por celulares. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda a quebrar esses obstáculos que nos impedem de termos comunhão contigo. Nos ajuda de quebrarmos a ação da nossa carne, Senhor, na nossa vida, que nos impedem de ter comunhão contigo. Nos ajuda em nome de Jesus, Deus, a resistir ao mundo, porque o Senhor na Tua palavra nos diz que aquele que se torna amigo do mundo se torna inimigo do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, Deus, que o nosso coração realmente seja quebrantado, limpo, para que possa ser habitado pela presença poderosa do Senhor e do Seu Santo Espírito. Dá iluminação ao nosso entendimento, Senhor, para que possamos tomar boas decisões nas nossas vidas, porque são as nossas decisões que se tornam os obstáculos que nos afastam do Senhor. E essas decisões que se tornam obstáculos são muitas vezes encontradas nas raízes de pecado do nosso coração, porque o Senhor mesmo nos diz que são os nossos pecados que nos afastam do Senhor, porque a Tua mão não está encolhida, nem os Teus olhos cegos para ver ou para nos acolher, mas realmente são os nossos pecados que nos afastam do Senhor, são as nossas decisões erradas. Por isso, Senhor, eu rogo a Ti, que pelo poder do Teu Santo Espírito nos ajude, nos conduza, nos instrua, Pai, a fazermos boas decisões nas nossas vidas, a escolhermos pela santidade do Senhor, ao invés do nosso pecado, do nosso conforto e dos nossos desejos. Pai, que essa mensagem, ela possa ter encontrado lugar no nosso coração, na nossa vida, na nossa família, Senhor. E que ela possa também encontrar lugar no coração e na vida da família das pessoas que haverão de ouvi-la, Senhor, posteriormente. Eu rogo a Ti, Pai, que o Teu amor, Pai, que a graça de Cristo Jesus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo nos alcance e nos transforme, para que o Deus ricamente e eternamente santo, alto e poderoso, o Deus de longe, Ele também se torne um Deus de perto, trazendo cura, restauração e paz para as nossas vidas. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu dia, a sua semana. Vão em paz em nome de Jesus e leve essa paz de Jesus aos seus lares, aos seus familiares. Compartilhe de Jesus com aqueles que precisam. Deus abençoe.